Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo, eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem seu estilo e meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e, no final, ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link na descrição do vídeo e entre na lista de espera. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Rosana Viegas, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto. A questão de deixar espaço para o texto não é que ela deixe um espaço para o texto na ilustração dela, mas na verdade é que ela siga o layout. Quando eu mando um layout, não é porque eu decidi que ele vai ser assim, é porque a gente tem uma certa diagramação. Algumas editoras fazem antes, outras fazem depois. Mas quando elas mandam, é porque a diagramação já está definida, ou seja, o ilustrador só tem que seguir. Outra coisa também é que, quando você faz uma ilustração, você não coloca o texto. Quem coloca o texto é o designer. O texto é mais uma camada dentro de um livro. E o designer é que decide qual vai ser a fonte, qual vai ser o tamanho, ele pode mudar depois. Ele tem que fazer também um processo que faça com que a fonte seja entendida pela gráfica de alguma forma, ou ele vai fazer a fonte embedded, ou ele pode transformar a fonte em curva para evitar que tenha algum problema na hora da impressão. Isso quem vai definir é o designer. Então, não é o ilustrador que coloca o texto, ele só segue as diretrizes. O processo tem que seguir essa ordem porque é assim que a gente faz no mercado editorial. O objetivo da vivência do ilustrador é fazer com que os alunos aprendam como é feito no mercado editorial, para que, quando eles estiverem fazendo para um cliente, eles saibam como atuar. Sobre o esboço, uma coisa que ela fez diferente do que costuma ser feito é que ela mandou já colorido. Muitas vezes, o ilustrador manda o esboço para que ele não tenha o trabalho de colorir, para que ele possa já mostrar a ideia dele antecipadamente para o cliente, porque assim, antes que ele tenha o trabalho de colorir, o cliente já diga se tem alguma coisa que ele quer que mude. Por exemplo, no nosso caso, a gente já sabe que ela não vai colocar o texto, então ela vai ter que tirar e também esse retângulo que ela colocou aqui. E vai ter que mudar a personagem também, porque se ficar no lugar que tem o texto, ela vai ficar coberta pelo texto, não vai aparecer. Então, o objetivo de fazer um esboço a lápis ou em preto e branco é evitar que o ilustrador tenha o retrabalho de fazer aquilo que acabou não se encaixando dentro do livro. Eu vou tirar aqui o texto para a gente poder visualizar o esboço dela. Uma outra coisa também é que não ficou claro para mim se esse aqui é o esboço ou se é a ilustração finalizada. Nesse caso, quando ela for mandar para o cliente, é bom já deixar claro, esse é o esboço ou já é a ilustração finalizada? Porque o cliente não vai saber, assim como eu também não entendi se ela já está mandando pronta ou se esse aqui é apenas um esboço, ela ainda vai trabalhar em cima. A personagem ficou uma graça. No entanto, vou ampliar para a gente ver, ela está muito parada, ela está sem ação. As perninhas estão praticamente iguais, não está uma mais para cá, por exemplo. Deixa eu desenhar uma aqui, uma perninha aqui e a outra assim, por exemplo, que deixa o personagem mais natural. Uma outra coisa também é que a letra D tem muito volume, mas a personagem não tem. Ela não tem um degradê para mostrar onde que ela tem volume, onde que tem mais luz, onde que tem mais sombra. É obrigatório? Não é, mas a sensação que dá é que ela está em 2D aqui, em 2 dimensões, altura e largura, mas parece não ter profundidade aqui. A sombra e a luz no desenho dão essa sensação de volume, por isso que elas são importantes. No meu curso Método Ingrid, tem aula sobre sombra e luz e também tem um passo a passo, tanto num personagem quanto numa esfera. Então eu sugiro que a Rossana dê uma olhada nessa aula. Outra coisa também relevante é quanto ao estilo. O estilo da menina é que as linhas dela estão mais claras do que o que tem no meio, o outline dela, as linhas de fora. E aqui, a linha de fora está mais escura. Então, contrasta muito o personagem com essa nave. A nave espacial acabou
ficando diferente demais do estilo da personagem. O sol também foi desenhado de modo mais livre e aqui tá com mais precisão, mas aqui na ponta não tá tão preciso, ó, tá vendo? Acho que precisava trabalhar um pouquinho mais nisso. A letrinha também, ela tá com muito volume, não tá combinando com o resto da ilustração. Também acho que não precisa colocar tanto a letra D aqui, aqui e aqui na nave. Outra coisa relevante também é que a nave está com uma cor muito próxima do fundo, o que faz com que ela meio que se misture. Não tem contraste entre a nave e o céu, que aliás ficou muito legal. Eu diria que esses cometas aqui, eles estão muito parecidos e os dois estão indo para a mesma direção, exatamente iguais, praticamente, diferenciando apenas o fato de que esse aqui é menor do que esse. Poderia variar um pouco, talvez fazer ele para outro lado, para dar um pouco mais de dinamismo na ilustração. Quanto aos personagens, esse daqui está em preto e branco, ela está colorida, o cachorrinho está ocupando toda a janela da nave aqui é um pouco oval, essa daqui já é um pouco mais arredondada, mas essa está um pouquinho mais para horizontal, essa aqui está para vertical, então faltou um pouco de consistência nos tamanhos e formatos. Esses planetas aqui atrás ficaram muito legais, gostei muito da textura dele. No entanto, os dois estão praticamente iguais também. Esse daqui está virado da mesma forma que esse aqui. E uma coisa que também me chamou a atenção é que a Lua é um satélite natural da Terra. E o planeta que tem anéis fica muito longe. Sobre esses personagens aqui também, ele não tem corpinho, não aparece o corpinho dele, e ele ficou com uma carinha meio genérica. Acho que ela poderia colocar algum temperinho dela aqui nesse personagem. E também, em preto e branco, tem só as bochechinhas rosadas, acho que ele precisaria ser pintado, como todo o restante da ilustração. Sobre os elementos da ilustração. Esse arco-íris aqui em cima poderia ser substituído por uma aurora boreal, acho que ia ficar mais legal. E também tem mais a ver com o espaço. Outra coisa também é que a paleta que ela usou na ilustração inteira é uma paleta reduzida, praticamente o branco e suas nuances, o azul e o rosa. E aqui está tudo colorido, então acho que ele contrasta muito com o resto da ilustração, parece que a paleta do arco-íris destoa um pouco do resto. Sobre esses elementos aqui na Lua, embora aqui seja um livro de ficção, acho que o tipo de flores que ela colocou aqui lembra muito a Terra. Então, se ela quiser colocar uma vegetação que, embora não exista, não é comprovado que tenha seres vivos na Lua, se ela quiser colocar alguma vegetação, que ela coloque uma coisa que pareça um pouco mais de ficção científica, para dar uma sensação de que está no espaço, porque essas daqui ficaram muito parecidas com o que tem na Terra. Outra coisa também é que o elemento que foi combinado para colocar na ilustração é uma libélula e não uma borboleta. Então, acho que poderia dar uma olhada em como é uma libélula e desenhar ela aqui. E também o estilo que ela usou aqui é um estilo mais clássico. E na ilustração é um estilo mais de desenho infantil. Então, os dois estão muito diferentes em questão de estilo. Acho que poderia fazer essas flores aqui tentando imitar o estilo da personagem. E, quem sabe, uma vegetação que tenha uma cara de ET ou de ficção científica, que não dê a sensação que realmente precisam de oxigênio para viver. Mas gostei muito da paleta de cores, achei que ficou muito bonito. Tá na moda fazer uma paleta de cores reduzida, então acho que tem um grande potencial. O sol, acho que precisa mudar um pouquinho, fazer com que ele não fique tão duro aqui na ilustração e talvez não tão no canto, talvez fazer uma parte só dele. O sol e a lua não têm planetas desse tipo entre eles. Talvez pudesse eliminar o sol para não trazer essa indagação de algum professor que venha a ler essa história. Quero agradecer a Rosana por ter enviado, a você que está assistindo, e desejo uma ilustrada semana.